Então Moisés caminha com o seu povo e foi chamado por Deus ao Monte Sinai. Tá meu óculos? Está em casa nesse momento, assistindo o programa, pegue sua Bíblia, abra no livro de Êxodo e a gente vai começar nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10 regras muito importantes que Deus estabeleceu para uma vida correta. Todas as outras regras da Bíblia dependem de regras que obedecem aos 10 mandamentos, agrada a Deus. Os 10 mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses, não fazer ídolos nem imagem para adorar, não tomar o nome de Deus em vão, descansar no sétimo dia e edificar esse dia a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar é o oitavo, o nono é não dar falso testemunho contra o seu próximo, o 10, não cobiçar as coisas de seu próximo. E Jesus, no Novo Testamento, né, no seu Evangelho, Jesus resume esses 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus com tudo que somos, com toda a nossa força, com todo o nosso amor. E o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Então esses 2 mandamentos resumem todo o Antigo Testamento, resumem todos os 10 mandamentos. A explicação para cada um dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os pilares da lei de Deus. Obedecer aos 10 mandamentos é agradar a Deus, porque esse mandamento nos mostra a melhor forma de viver de maneira prática. O primeiro mandamento é que existe um só Deus, né? O primeiro mandamento consiste em não adorar outros deuses. Não existe outro Deus, mas muitas pessoas adoram deuses falsos, criados por nós, criado por nos desviarmos do Deus verdadeiro. Esses deuses escravizam, mas o Deus verdadeiro liberta. Aí ele diz em Êxodo, no capítulo 20, e o verso 2 e 3 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, um resumo rápido aqui para esse primeiro mandamento. O que é que Jesus veio ensinar? Jesus já ensina que existe 2 mandamentos nos dias de hoje. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus tem que ser prioridade na nossa vida em tudo. Ele tem que ser o número 1 em tudo, Deus, na nossa vida. E o segundo mandamento, que equivale ao primeiro, é amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente nos ama e não ama o nosso irmão, como é que a gente pode dizer que ama a Deus? Que é obediente a Deus? João já fala, se tu não amas o teu próximo, como tu pode dizer que amas o teu irmão? Como tu pode dizer que amas a Deus? Então, é importante que a gente entenda isso. Mas o que é que diz o mandamento? Que não nos temos nenhum outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. O Deus que nos criou. O Deus que nos dá tudo, que nos sustenta. Mas é preciso que a gente dê a nossa prioridade para Ele. Mas aqui na terra, o pecado que anda em nós faz com que a gente comece a idolatrar outros deuses. A idolatrar outros deuses de forma em outras pessoas. Às vezes deixa de obedecer a Deus para obedecer a outras pessoas, né? E quantas noites, dias, as pessoas não perdem para correr atrás de algum ídolo, né? Algum cantor famoso, né? E passa noites acordado e gasta dinheiro para estar ali. E às vezes usa a sua própria boca para dizer: eu adoro esta pessoa, eu adoro aquela outra pessoa.
E Deus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus e a mais ninguém. Então essa palavra adorar, é preciso que a gente até tire da nossa boca quando for para um ser humano. Porque adorar é só para Deus, né? Você pode gostar da pessoa, você pode amar a pessoa, que é o que Jesus disse, que nós devemos amar o nosso próximo, mas todo louvor, todo culto, toda adoração é para Deus, só para Ele. E Ele é um Deus ciumento. Ele quer tudo para Ele, então a gente tem que ser obediente e dar tudo para Deus, porque nós dependemos de Deus para tudo. Se o homem colocar na sua mente que ele pode fazer aquilo, que ele pode fazer aquilo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, mais tarde eu vou fazer isso, ele faz se Deus permitir que ele faça. Já que o homem é livre, Deus pode permitir que ele faça. Mas se Deus achar que o dia dele terminou ali, pronto, você cai duro, morre e acabou-se. Porque nem a vida nos pertence, certo? A vida pertence a Deus ou pertence ao inferno. Depende da gente. Se a gente quiser uma vida pertencente a Deus, a gente tem que ser obediente a Deus. Né? Mas na frente a gente vai ver pelo estudo aqui de Êxodo, que Moisés era um homem que teve frente a frente com Deus. E Moisés era um homem temente a Deus. Mas na sua caminhada, antes de chegar à terra prometida, o que foi que aconteceu com Moisés? Desobedeceu. E quem desobedece recebe castigo. Se a gente costuma castigar os nossos filhos, quando erra, quando não faz a nossa vontade, será que Deus não faz? Faz também. Então o castigo que você recebe é por conta dos seus erros. E a gente se corrige. Pede perdão, Deus perdoa. Certo? Então esse foi o primeiro mandamento, né? E esse é um mandamento principal da Bíblia. Porque se a gente não ama a Deus, não obedece a Deus, a gente faz tudo de errado. O segundo mandamento nos diz é não ter ídolos. O segundo mandamento nos atenta sobre a idolatria. Deus é o Criador. Um ídolo é apenas uma coisa criada. Nada na criação se compara ao Criador. Por isso, nada merece nossa adoração. Apenas Deus tem o poder para nos ajudar e sustentar. Os ídolos não podem fazer nada por nós. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o teu Deus. Sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo no capítulo 20, o verso 4 e 5. Então veja, que Deus não deixa impune o erro, não. Não pense que Deus deixa impune os nossos erros. Ele nos perdoa, ele aceita os nossos perdão, mas a gente recebe o castigo, que é para a gente se corrigir. Porque se a gente erra, pede perdão, mas não vem um castigozinho, aí amanhã a gente erra no mesmo erro de novo, aí pede perdão. Então a gente está zombando de Deus. Então é importante que a gente erre, aí vem um castigozinho, a gente vai aprender que foi por conta daquilo, certo? Porque se você está no Espírito Santo, você vai ser acusado dos seus erros. O Espírito Santo te acusa que você errou, e você vai corrigir, e você, quando pensar em fazer o mesmo erro, você vai se lembrar que é pecado, que está errado, que está desobedecendo a Deus. Então tudo é questão de obediência. Tudo é questão de obediência. Às vezes a gente obedece os nossos patrões, faz tudo que ele quer e faz até mais, que é para agradar ele. Mas a Deus, que nos dá tudo, aí a gente não faz. Aí a gente quer fazer tudo pela nossa vontade. Se a gente consegue obedecer aos nossos patrões, a fazer tudo que ele quer, e ainda fazer até melhor para agradar ele, por que a gente não pode fazer para Deus que nos dá tudo? Porque sem ele a gente não somos nada. E quando a gente serve a Deus fielmente, somos obedientes, nós somos tratados como filho. Quando a gente não somos, quando a gente fazemos as coisas tronchas, tudo errado, nós somos criatura. Criatura. Porque ainda não tem o devido processo de receber de Deus o Espírito Santo.
Às vezes todo mundo acha que tem o Espírito Santo, mas não tem. É importante estudar a Bíblia para você entender. Se você estuda a Bíblia, você vai entender que o Espírito Santo não é o Espírito que Deus colocou na gente. Isso é chamado de fôlego de vida, certo? Então, que este é a alma vivente, certo? Corpo, alma. Mas o Espírito Santo é aquele que vai nos dar força para a gente caminhar na presença de Deus. Para quando a gente for fazer algo de errado, porque nós somos carne, acusar na hora. Opa, não faça isso, não, está errado. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo nos dá força para a gente levar a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá força para a gente caminhar na sua presença. Para a gente deixar as coisas erradas. O Espírito Santo nos dá força. E você só vai entender o que é certo e o que é errado depois que você começar a estudar a Bíblia. Porque enquanto você não estudar a Bíblia e você disser que ama a Deus e fazendo tudo que esse mundo oferece aí, você não está amando a Deus. Você não está servindo a Deus. Então é importante que a gente analise isso na nossa vida. O terceiro mandamento. O terceiro mandamento: não toma o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento nos alerta quanto a forma de como tratamos a Deus. Tomar o nome de Deus em vão é mostrar desrespeito por Ele. Na Bíblia, o nome representava a pessoa, quem Ele era. Tomar o nome de Deus em vão significa brincar com Deus sem o levar a sério. A gente vê por aí muitos fazendo brincadeiras com o nome de Deus, ou só levar o nome de Deus para dizer que tem Deus no coração e, na verdade, fazendo tudo de troncho, tudo de errado, o que a Bíblia diz que não é para você fazer e você fazendo, e pelo fato de achar que crê, está salvo, achar pelo fato de só crer em Jesus já encontrou a salvação, então não precisa mais ler a Bíblia, não precisa deixar as coisas do mundo. E a palavra diz que Jesus diz que a gente não pode agradar a dois senhores, né? Ou desagrada um, ou agrada ao outro. E Deus é Deus ciumento. Ele quer tudo para Ele, certo? Então, se Ele fez nós, é porque Ele fez a imagem dele e semelhança. E se Ele já não destruiu a raça humana, é porque Ele fez o homem perfeito, certo? Então, o homem não nasceu para o pecado. Mas o pecado entrou no homem por conta de um só, chamado Adão. E o pecado também saiu do homem por um só, Jesus Cristo. Mas Jesus nos livrou do pecado da lei. Do pecado da lei. Os pecados que a gente ainda comete nos dias de hoje, esse pode nos levar à condenação. Jesus diz que existem dois caminhos: o estreito e o largo. O largo é o mundo. O largo é as coisas do mundo. E o estreito é aquele cheio de dificuldade. Ele já é estreito para você passar por ele. Ainda cheio de pedras e espinhos, com muitas dificuldades. Então analisem a vida de Jesus. Jesus teve vida fácil. Quando Jesus veio ao mundo, analisem, leiam o Evangelho, versículo por versículo, e veja se Jesus teve vida fácil. Jesus poderia ter? Poderia, porque Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Então, se ele quisesse fazer que nem Satanás disse, transformar a pedra em pão, ele transformava. Pular do pináculo que nem Satanás tentou Jesus, se Jesus quisesse, poderia, mas ali não estava fazendo a vontade de Deus, estaria fazendo a vontade de Satanás e a gente não teria salvação, certo? E acredito que nem esse mundo mais existia, porque Deus já tinha destruído, certo? Apocalipse diz bem claro que a ira de Deus é como a cólera. As taças de enxofre e fogo estão preparadas para ser derramadas sobre toda a humanidade. Então, isso quer dizer o quê? Que aqueles que perseverarem na fé, aqueles que se virem a Jesus e for obediente,
esses serão salvos. Então é importante que a gente veja isso. Mas tem gente que acha que isso é brincadeira, que não é desse jeito, que é mentira, que isso está na Bíblia, mas não é assim. Que o cabo morreu, acabou-se, não é bem assim. Certo? Porque a palavra diz: o que é de Deus volta para Deus, mas vai ser julgado. E o que é do inferno volta para o inferno. Você passou uma vida todinha fazendo só coisa ruim, coisa mal. Morreu e não se arrependeu diante de Deus, a vida vai para o inferno. Veja lá o exemplo do ladrão na cruz. Um se arrependeu de todos os seus atos e reconheceu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o outro de lado não. Só zombou o tempo todo e ainda disse que se tu é o filho de Deus, desce dessa cruz e salva a gente. Então, não se arrependeu de nada. Então esse foi direto para o inferno. Tchau, acabou-se. E alguém acha que não existe inferno. Então, a vida está aí para cada um se orientar e ver qual é o melhor caminho que deve seguir. Mas a Bíblia está aqui para ensinar, para você ler, para aprender, para tirar suas dificuldades. Para não ficar aí iludido aí em alguma igreja aí, que se prega de uma maneira e outra prega de outra e outra prega de outra. E isso se chama religião. E religião não salva. Religião não salva ninguém. Sabe? Então você precisa estudar a Bíblia para aprender. Então cada um de nós precisamos todos os dias orar, estar no pé de Deus, que a oração é um diálogo. Você vai conversar com Deus. Você vai dizer a Ele seus problemas, seus sentimentos. Mas também não faça de Deus um balcão de negócio. Orar só para pedir. Ore pelos seus lamentos, pelas suas dificuldades. Eu quero aprender a Bíblia, Senhor. Eu quero aprender. Eu quero que o Senhor me dê o discernimento da sua palavra. Eu preciso. Então a gente precisa indagar a Deus nessas coisas. O quarto mandamento: um dia de descanso. Deus determinou naquela época um dia para o descanso. O quarto mandamento nos fala da importância de dedicarmos um dia somente a Deus. Em hebraico é o sabato, o sábado. Significa o dia do descanso. O descanso na Bíblia está sempre associado à presença de Deus. Quem tem Jesus encontra descanso. Ter um dia por semana para descansar e adorar a Deus é bom para a saúde física e espiritual. Aí o que é que eu quero falar a respeito do sábado? Porque há umas controvérsias de que o sábado seria o dia que ninguém deveria trabalhar e descansar, né? E outros criticam porque o povo hoje não mais deixa o sábado como um dia para o descanso. Mas isso aí a gente vai ver, estudando a Bíblia, no Evangelho de Marcos, certo? O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e do verso 23 a 28, Jesus, num dia de sábado, andava com seus discípulos. Ora, aconteceu de Jesus atravessar em dia de sábado. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então, os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas porque estavam com fome. E advertiram os fariseus. Vê, porque fazem o que não é lícito ao sábado. Os fariseus indagaram Jesus a respeito disso. Por que fazem isso se no dia de sábado não é lícito, porque é um dia de descanso? Mas ele lhe respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da apropriação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus ali determinou que aquela lei estabelecida no Antigo Testamento, porque Jesus não veio para abolir a lei, porque Jesus era judeu, Jesus veio cumprir toda a lei, mas veio também aperfeiçoar ela, porque Jesus mostrou que ele é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, de todo dia da semana.
E qualquer ser humano pode tirar um dia da semana para dedicar somente a Deus, né? E pode tirar a semana todinha para dedicar a Deus. Porque se você está no trabalho, tem momento ali que você pode elevar seu pensamento a Deus e ter um diálogo com Deus, certo? E você lê até um versículo bíblico, porque você não trabalha 24 horas sem parar nenhum minuto. Você tem o seu descansozinho. Então você pode aproveitar aquele descanso para ler um versículo, um capítulo. Então, todo o tempo você tem que estar servindo a Deus. Mas quando Jesus fez aquilo lá, porque Jesus passou, porque Deus fez aquilo lá em Gênesis, porque Deus passou 6 dias. E no 7º ele resolveu construir, descansar, porque já tinha feito tudo que tinha feito. Certo? E se ele quisesse fazer tudo num dia, ele fazia. Mas ele preferiu fazer em 6 dias. Então, essas desígnios de Deus, só quem entende é Deus. E não adianta a gente querer entender os desígnios de Deus, porque a gente não vai entender. O que a gente tem que entender é o simples que ele deixou para a gente. É obedecer. Obedecer e obedecer. Então Jesus veio aperfeiçoando todo o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que o Antigo Testamento não sirva. Ele serve hoje de referência para a nossa vida. Certo? As leis servem de referência para a nossa vida, mas não de conduta e regra para a salvação. Certo? Porque Jesus, ele não aboliu a lei, ele aperfeiçoou. Certo? Então é importante que a gente entenda isso. Mas a gente vai estudando a Bíblia. Nós estamos em Êxodo. Depois de Êxodo, nós vamos para Levítico, que é o livro das leis. E depois nós vamos para Deuteronômio. E aí a gente termina o Pentateuco. Certo? E depois a gente vai seguindo, lendo resumidamente o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento. Aí dos Evangelhos até o livro de Apocalipse, nós vamos estudar capítulo por capítulo e versículo por versículo. O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Isso é importante na vida do ser humano. O 5º mandamento mostra o que é importante respeitarmos nossos pais. Esse é o 1º mandamento, com uma promessa para ter uma vida longa. Honrar pais e mães, honrar os pais, é mostrar respeito. Os pais nem sempre estão certos e filhos adultos são independentes, mas mostra respeito pelos pais, é sábio e agrada a Deus. Então, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Então é importante aquela obediência do filho com o pai. Hoje não se vê mais. Nos meus tempos, quando nos acordávamos, quando ia dormir, nós dávamos a benção para dormir e orávamos e rezávamos, né? Naquele tempo, e orávamos. Então, quando se acordava, dava a benção aos pais e à mãe, era obrigação. Hoje mais não. Hoje os filhos muito mal falam com os pais, né? Aí chama de coroa, aí coroa, tudo certo. Então, o mundo realmente falta o amor, né? O amor esfriou. Esfriou até dentro dos próprios familiares. Então é importante que a gente estude a Bíblia e a gente comece a ver o que Deus realmente quer de cada um. Então, tudo isso que está no Antigo Testamento é a palavra de Deus. Ela serve para os dias de hoje. O 6º mandamento é não matar. Mas a gente vai ver em Gênesis que o crime começou com Caim, quando matou Abel. Se tornou o primeiro fugitivo, o primeiro crime da história do mundo e o primeiro fugitivo. E hoje o que a gente vê? Um crime cometido, o cara foge. Um crime cometido, o cara foge. Segue o que aconteceu naquela época. Então, se você pode, quando Jesus diz uma frase, quando estiveres com teu inimigo e que ele bater no teu lado direito, dai o esquerdo. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente leva um tapa no rosto do lado direito, tem dê no outro aqui, para ficar igual ao de cá? Não. O que Jesus quer dizer, quando o cara provocar você por uma confusão, uma briga, você olha para ele, dê as costas e vai embora. Porque só briga dois se um quiser. Então tem que ter um no meio ali com a cabeça fria.
E se você é conhecedor da palavra de Deus, se você vai ver a palavra de Deus, então você não vai confrontar o outro, certo? Quando a pessoa tenta te humilhar, te rebaixar com palavras, com agressão, entregue na mão de Deus. Entregue na mão de Deus, porque quem faz justiça de tudo aqui na terra é Deus. E quando mexe com os seus filhos, a justiça de Deus não está, ela vem. Então você tem que ser manso e humilde. Manso e humilde. Porque a confusão, a discórdia, a ira não leva a lugar nenhum, a não ser antecipar a sua vida aqui na terra. Certo? Você morre porque entrou numa confusão que você poderia evitar, mas como você não quer deixar a resposta sem palavra ofendida sem resposta, aí você vai também dar uma resposta maior e termina tendo uma confusão. Então a palavra diz que a gente não deve matar. Então, evite de acontecer algo desse tipo na sua vida. O sexto mandamento está relacionado à morte e ao homicídio. Jesus explicou que este mandamento é muito mais profundo que parece. O assassinato começa com ódio e raiva. Quem odeia seu irmão já cometeu assassinato em seu coração. Por isso, para obedecer ao mandamento, é preciso um coração cheio de amor. No Antigo Testamento, era para não matar. Quem matasse seria morto também com o ferro que fere, com o mesmo será ferido. E Jesus já faz diferente. Jesus disse, quem deseja o assassinato do outro, já cometeu em si próprio assassinato. Certo? Então, quando você deseja o assassinato, era mesmo que você ter cometido. Então você cometeu já pecado também. O sétimo mandamento, não cometerás adultério. O sétimo mandamento é sobre a importância do matrimônio. O adultério também pode acontecer no coração. Quem deseja uma mulher já está cometendo adultério. Onde há o desejo, o ato segue facilmente. Por isso é preciso fugir da imoralidade sexual e focar em Deus e no cônjuge. Esse é um dos problemas maiores hoje da humanidade, certo? Por um lado, tem a sensualidade da mulher. E pelo outro lado, tem um homem que não consegue segurar a sensualidade que a mulher mostra e demonstra. Então aí começa a fazer o que não é correto. Né? Quando você vive num mundo que você não conhece da palavra, que você não sabe que isso é pecado ou que não é, e você faz, achando que é a sua vida, e você faz desse jeito, está tudo certo. Aí a palavra diz que você vivia no mundo da ignorância. Mas quando você passa a conhecer a palavra de Deus, quando você sabe que aquilo ali é pecado, e você continua cometendo, Deus vira as costas para você. Certo? E tudo que você fala, tenta falar com ele, ele vai até ouvir, mas não vai te atender. Não vai porque você está desobediente de uma forma grande. Então o que Deus quer da gente é obediência. E ele quer obediência em tudo. Certo? O oitavo mandamento, não roubar. O oitavo mandamento está relacionado a outro crime, o furto, o roubo. Roubar não é apenas tirar os bens de uma pessoa. Roubar também é não pagar o salário devido que é emprestado sem devolver. Quem furta comete injustiça. Então, tudo o que você faz do que não é seu, o que você pega, o que não é seu, é roubo. Então, a sua obrigação é devolver. Devolver e não pegar o que não é seu. Certo? E se você tem no seu coração como ajuda, não empreste, ajude. Certo? Porque quem dá a você é Deus. O 10º mandamento, não cobiçar. A cobiça é um dos grandes pecados hoje na humanidade também. O 10º mandamento nos exorta contra a inveja. Cobiça é querer ter algo que outra pessoa tem. Tirando dela, a cobiça é fruto da insatisfação e leva à inveja, ao ódio e muitos atos egoístas. A Bíblia nos ensina a viver contentes com o que temos. Apenas em Jesus encontramos verdadeira satisfação. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi, nem jumento, nem coisa alguma
que lhe pertence. Êxodo capítulo 20, verso 17. Então, a inveja, a cobiça por algo que não é nosso, leva a tudo isso, a ser uma pessoa egoísta, a ser uma pessoa invejosa, a ser uma pessoa de tramar algo para ter o que o irmão tem. Então isso aí foi um dos maiores pecados que aconteceu com Satanás antes de ser Satanás, né? Que era o anjo de luz de Deus. Ele cobiçou ficar no lugar de Deus. Enquanto Deus estava trabalhando na construção do mundo, ele cobiçou o trono de Deus e tomar conta das regiões celestiais. E Deus, que confiava tanto nele, se decepcionou com ele. E o que aconteceu? Teve uma grande batalha e ele foi precipitado à terra. E hoje ele tenta justamente copiar tudo que Deus faz para nós. Ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Mas ele tem poder. Mesmo limitado, mas ele tem. E ele conhece todos os nossos desejos. Ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Satanás, ele sabe onde é o nosso ponto fraco. E essas batalhas espirituais, Paulo viu quando foi levado ao terceiro céu. E ele relata nas suas cartas, né? E ele fala a respeito do fruto do Espírito, né? E ele fala dos dons espirituais, das vestiduras que nós devemos ter, né? Para estarmos todos os dias com aquela armadura para nos protegermos da cilada do inimigo das regiões celestiais. O que quer dizer isso? Você vai para o livro de Daniel, Daniel fala a respeito, né? Os 21 dias que Daniel passou orando e que uma grande batalha, a oração já tinha chegado, na primeira oração de Daniel já tinha chegado aos ouvidos de Deus, mas a resposta para Daniel, ela estava interrompida por conta dos anjos do mal numa grande batalha. Aí foi preciso vir Miguel para que a mensagem chegasse até Daniel, para dizer a ele que não precisava dele orar mais, porque Deus já tinha ouvido as suas orações. Então a nossa vida, ela é todos os dias batalhada por anjos do bem contra os anjos do mal. Por quê? Porque quando a gente deixa de servir a Satanás, ele se incomoda, ele não quer perder nenhuma alma. O negócio dele é combater a Deus. Quanto mais vida ele puder puxar, quanto mais almas ele puder puxar para o lado dele, para o inferno, ele vai ficar feliz, porque ele sabe que os dias dele já está contado. Com a morte de Jesus na cruz, selou o pacto de Deus com o homem. Hoje a gente tem Jesus para que as nossas orações, nossos pedidos de desculpa, de perdão, cheguem ao nosso Deus. Antes nós não tínhamos. Porque quando o homem desobedeceu, lá no Gênesis, houve a separação de Deus e o homem, e Deus não escutava mais o homem. E o homem andava vagando no mundo. Então estava à mercê de Satanás. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz em suas palavras, que o mundo jaz do maligno. O mundo está na mão do maligno. O mundo está na mão do Satanás. Então este mundo que nós vivemos está na mão do Satanás. E quando você está no mundo fazendo tudo que o mundo quer, né? E quando você não abre sua Bíblia em casa nem para ler um versículo, nem para agradecer a Deus, você está fazendo a vontade de Satanás, certo? Ele está incomodado contigo? Não, ele não vai nem mexer contigo, porque está fazendo a vontade dele. Na hora que tu começa a ler a Bíblia, na hora que tu começa a fazer uma oração para Deus, na hora que tu começa, certo? Aí começa a aparecer dificuldade nas tuas vidas que tu nunca esperava que fosse aparecer, né? Aqueles desejos que tu tinha e que tu sempre tinha facilidade neles, aí eles começam a desaparecer, que é para tu desanimar e não ler mais a Bíblia e ficar por ali pelos cantos e não procurar a Deus e deixar de fazer oração, certo? E dizer que quando tu vivia na vida assim, tua vida não era desse jeito e hoje tua vida é difícil.
continue na vida que você está servindo a Deus. Porque Jesus não prometeu a gente facilidade, não prometeu nada de bom, assim, digamos assim. Deus prometeu tudo de bom, mas não prometeu a você que você ia enricar. Não prometeu a você que você ia pagar suas contas do dia para a noite. Deus não prometeu, não. Jesus disse que no mundo em que vivemos, teremos aflição. Teremos aflição. Essas aflições justamente porque Satanás sabe as nossas fraquezas e ele ataca ali, que é para nos desestimular de vivermos na presença de Deus. Mas a gente tem que ser persistente. E a gente só vai aprender isso lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias. Quando vir aquele desânimo, bota o joelho no chão, ore a Deus, converse com Deus, para que Ele lhe dê força. Leia por dia um capítulo, um versículo, 2 ou 3, mas leia a Bíblia, não deixe de ler. Tire as dúvidas através de algum amigo que tenha um conhecimento mais profundo dela, certo? Procure estudar com alguém para que você aprenda a palavra de Deus. Então, nessa manhã, meus irmãos, nós ficamos nesses ensinamentos dos 10 mandamentos, né? E na próxima semana nós iremos terminar o livro de Êxodo e entrar no livro de Levítico, né? Então, eu quero agradecer esta manhã a todos os nossos ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus, certo? Durante a semana também está na FM Itaenga, né? Na Folha Itaenguense, também para que vocês possam ver. E nós vamos agora, nesse momento, agradecer e fazer as nossas orações finais. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus, né? Um abraço no coração e um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos e a todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Um abraço e um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de toda a minha família, né? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma realização de mais um programa Estudando a Palavra de Deus, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos nós nesta manhã, de nossos familiares, e que na próxima sexta Deus nos dê as condições para estarmos aqui continuando com esse trabalho. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.